Bem, meus amigos, então nós vamos dar continuidade à revisão do capítulo 25 do livro Grande Conflito, que tem como título A Imutável Lei de Deus. É um tema muito, mas muito importante mesmo. É tão importante que eu resolvi fazer a revisão de outra forma, né? Na verdade, agora nós fazemos a leitura do livro, tá? Então, mesmo para quem não leu antes, vai poder entender bem do que o livro está falando, né? Então, mas a ideia é que você já tenha lido antes, tá certo? Então, nós vamos ler assim, tentar fazer uma leitura bem rápida para que a gente avance o máximo possível. Quando der 1 hora mais ou menos de estudo, a gente para, não importa onde estiver. Tá? A gente não vai até o final do capítulo, tá bom? Mas para isso, o ideal é que a gente avance o máximo possível em cada aula, né? Vamos tentar fazer isso hoje, ok? E aí, nós estamos fazendo dessa forma aqui. Se você está no celular, você tem que colocar na rotação, né? Tem que ligar a rotação e deixar o celular de lado, tá? Para que você veja bem aí o que está aparecendo na tela, né? Para que você consiga acompanhar a leitura, tá certo? Muito bem, então, nós iniciamos o capítulo 25 na aula passada. Aqui, ó. Eita, saí. Deixa eu voltar aqui, capítulo 25. A imutável lei de Deus, nós lemos aqui a partir da página 433. E aí nós avançamos até aqui, ó. Deixa eu ir por aqui que é mais fácil. Até aqui, na página 436. É isso? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu me encontrar aqui. Até aqui. 435. Nós paramos bem aqui, ó. Vocês conseguem ver o mouse aqui? Foi aqui que nós paramos. Nós vamos continuar a leitura a partir daqui, ó. E a partir daqui, nós vamos entrar num assunto muito importante, que são as 3 mensagens angélicas. Nós vamos entender um pouco mais sobre essas mensagens, que são as últimas mensagens de advertência de Deus para a humanidade. Ou seja, são mensagens para o nosso tempo, né? Para os dias, para os últimos dias, antes da volta de Jesus. Tá bom? Pedi para a irmã Edna fazer a oração, tá, irmã? Para a gente começar. Oremos então. Santo, Santo Deus e Pai que estás nos céus, nosso Deus, nosso Criador, muito obrigada, Senhor, pela semana que nos concedeste. Obrigada porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Senhor eterno, te pedimos agora a presença do teu Santo Espírito em nossas vidas, para que venhamos a compreender a leitura desse livro, a leitura desse capítulo tão importante, Senhor, que fala da imutabilidade da tua lei. Senhor eterno, que possamos compreender e colocar em prática. Abençoa agora esta reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, meus amigos, acompanhem a leitura comigo, tá? Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que estas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. O anúncio: vinda é a hora do seu juízo,
aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber o seu povo. A obra do juízo, que começou em 1844, deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Vamos parar aqui, senão vai ficar muita coisa para a gente comentar, né? Muito bem, é importante, eu não vou falar o que já foi falado na primeira aula, porque senão isso vai gastar tempo, né? A gente não tem muito tempo aqui. Então, eu mandei lá no grupo a aula, pedi para que assistissem, né? Inclusive ali no feriado do Carnaval. Então, o ideal é que você, se não participou da aula ao vivo, que assista a aula antes de participar da aula seguinte, tá? Para que você entenda de onde nós paramos. Então, aqui está falando do povo adventista, tá? Eu expliquei na aula passada que adventista, nesse caso, não são os adventistas do sétimo dia, porque aqui eles nem existia a igreja adventista do sétimo dia, tá? Os adventistas são aqueles que vieram do movimento milerita, que é aquele movimento que nós viemos praticamente falando desde o início desse estudo do Grande Conflito, né? Que iniciou ali com Guilherme Miller, que anunciou que Jesus iria voltar em breve, né? E ele marcou ali um ano, foi 1843, depois entendeu que era 1844, depois eles chegaram numa data e ali aqueles que esperaram a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844 foram chamados mileritas, porque eram ali seguidores, né, dos ensinos de Guilherme Miller, tá? E depois que Jesus não voltou, né, esse dia foi chamado de o grande desapontamento. Então, o livro apresenta, né, que houve dois grupos, né, aqueles que não quiseram mais saber, que rejeitaram aquelas verdades que eles tinham crido, né, e aqueles que continuaram crendo. Só que eles fizeram o correto, né, a escolha correta. Esse grupo menor que permaneceu crendo naquelas verdades que Deus tinha revelado a eles, eles continuaram estudando a Bíblia para entender o que eles tinham feito de errado, porque tudo batia, né? Nós vimos todo o cálculo, né, da profecia de Daniel 8:14 até chegar na data de 22 de outubro de 1844. O cálculo estava certo, mas não o evento, né? Não era a volta de Jesus. Então eles foram estudar e chegaram à conclusão que nesse dia Jesus tinha passado do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, iniciando uma nova função no santuário, né? No plano da salvação. Jesus deixou de ser sacerdote, somente sacerdote, né? E passou a ser sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, Jesus está lá no santuário celestial fazendo duas coisas. Ele está intercedendo por nós como nosso advogado, né? Como nosso intercessor, mediador, e ele está também nos julgando, ele está julgando a humanidade. E essa obra ela vai até um pouco antes da vinda dele, né? Quando Jesus julgar todo ser humano, então logo em seguida ele volta, logo depois, né? Depois de um tempo. Tá? Só para contextualizar aí, principalmente para o Rubem, né? Para que ele consiga entender bem do que nós estamos falando. Ih, rapaz, acho que não está gravando não, né? Saiu, né, para Tá, gravar, foi? tá gravando aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá. Ah, tá aqui para mim aqui não tá aparecendo não. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá certo. Tá bom? Então aqui, ó. Os adventistas são esses que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus. Então, o estudo do santuário levou os adventistas a entenderem a verdade sobre a lei de Deus. E eles entenderam que a lei de Deus era eterna ou perpétua, como
a palavra que usa aí. E o estudo da lei de Deus, o entendimento e a aceitação dessa verdade levou a eles uma outra verdade que havia sido esquecida há muitos séculos, que era a verdade sobre o sábado, né? O dia que Deus separou para ele, né? O dia que nos lembra que Deus é o Criador de todas as coisas, de que nós somos suas criaturas e por isso nós devemos a Deus toda a nossa adoração. Tá? Então, uma verdade levou a outra, né? O ministério de Cristo no Santuário Celestial levou eles a entenderem a lei de Deus, que levou eles a entenderem sobre o sábado. Então, esse grupo, né, chamado, que eu estou chamando aqui de adventistas, aqueles que aguardaram o advento de Jesus em 22 de outubro de 1844 e continuaram aguardando depois a volta de Jesus, eles são esses que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo, a perpetuidade da lei. E aí eles entenderam, né? Olha só como Deus ele foi abrindo, né, o entendimento deles para várias verdades, né? E aí eles entenderam que essas verdades estavam apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse 14. O que tem em Apocalipse 14? Pegue aí sua Bíblia para você ver. O que tem de especial aqui em Apocalipse 14? Tem as 3 mensagens angélicas. As mensagens dos 3 anjos, que são essa tríplice advertência aqui, ó, que está falando aqui, ó. Essa tríplice advertência deve fazer o quê, meus amigos? Deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. Então, olha só a importância dessas 3 mensagens angélicas. Elas têm a função, né, o objetivo de preparar o ser humano para a volta de Jesus, nos preparar para a volta de Jesus. Então, se nós queremos estar preparados para a volta de Jesus, nós devemos dar grande importância a essa tríplice advertência de Deus para nós, né? Vamos ver, então, o que diz a primeira mensagem. Está aí no capítulo 14, versos 6 e 7. Vocês estão aí com a Bíblia de vocês? Eu vou ler aqui, Sim. tá? Acompanha aí. Aqui na minha Bíblia diz assim, ó, a primeira voz, o título em negrito, está acima do verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Veja que esse evangelho eterno deve ser pregado a todo mundo, né? A todas as nações, a toda a terra, a todo povo, tá? Então é uma mensagem eterna e também universal, tá? Olha só o que diz a primeira mensagem angélica, no verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, a primeira mensagem angélica, ela tem um anúncio, né? É chegada a hora do seu juízo. Então, a primeira mensagem angélica anuncia a chegada do juízo de Deus, né? Do juízo divino. Ela mostra que Jesus iniciaria esse julgamento lá no Santuário Celestial. E ela nos chama, né? Ela chama a humanidade para fazer 3 coisas. Temer a Deus, que mais? Que mais que nós somos chamados aí? Vamos lá, Glorificar o nome de Deus, né? dar glória a Deus, né? Cadê o Rubem? Quem mais, Rubem? Qual é a terceira coisa aí que nós somos chamados a fazer? Adorá-lo. Você perguntou ao Rubens, mas eu estou falando. É adorar, Primeiro, né? adorar a Isso. Deus. Isso, Adorar é aquele que fez o céu e a terra. exatamente. Então veja que não é adorar qualquer Deus, é adorar o Deus Criador. Por que eu estou falando isso? Porque vocês sabiam, meus amigos, que mesmo dentro das igrejas, nem todos estão adorando o Deus verdadeiro. Isso eu estou falando de igrejas cristãs
ou evangélicas, né? Ou evangélicas, né? Então, nem todas as igrejas, mesmo cristãs ou evangélicas, têm adorado o Deus verdadeiro. E o que diferencia o Deus verdadeiro dos falsos deuses? É o fato de que ele é o quê? É o O Criador. Criador. Tá? Então, a primeira mensagem angélica nos chama para fazermos essas três coisas: temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a Deus. Só que o Deus verdadeiro, o Deus Criador, aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. O anúncio, vinda é a hora do seu juízo, está aí na primeira mensagem angélica que nós vimos, né? Aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Qual é essa obra finalizadora do ministério de Cristo? É quando ele vai terminar de julgar todas as pessoas, né? Ele começou o julgamento lá por Adão e Eva, ali a partir de 22 de outubro de 1844, e ele vem julgando os mortos desde então até chegar aos nossos dias. E aí o que acontece? Todos os dias morrem pessoas, né? E aí à medida que as pessoas vão morrendo, Jesus vai julgando, tá? Só que vai chegar um tempo em que Jesus vai julgar também todos os vivos. Quando é que vai chegar esse tempo? Quando o evangelho for pregado a todas as pessoas em todo o mundo e todos tiverem a oportunidade de decidir de que lado vão ficar, se vão ficar do lado de Deus e da sua lei, ou se vão ficar do lado de Satanás, da besta dos mandamentos de homens, né? E aí sim Jesus vai julgar também os vivos, e aí ele termina essa obra aqui, ó, que vai finalizar o seu ministério para a salvação dos homens, ok? Meus amigos, qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone aí e perguntar, ou quiser comentar, pode falar, tá? Essa mensagem também anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber o seu povo. Então, essa mensagem que o juízo já iniciou, ela deve ser pregada até o dia em que Jesus vai terminar de julgar. E aí todos os casos estarão decididos. Aqui, ó. A obra do juízo que começou em 1844 deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Disso se conclui que ela se estenderá até o final do tempo de graça para a humanidade. Então, esse julgamento ele vai se estender até ao fim do tempo de graça. Ou seja, quando Jesus terminar a sua obra no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele terminar de julgar o último ser humano vivo, né? Então, termina a chance de salvação. Acaba o tempo de graça, né? Quem estiver salvo vai continuar salvo. Quem estiver perdido, permanece perdido, tá? E aí Jesus volta para buscar os salvos, né? Olha só, a fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo, a mensagem lhes ordena temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar, as fontes das águas. Né? As três ordens que Deus nos dá na primeira mensagem angélica que nós vimos. O resultado da aceitação destas mensagens é dado nestas palavras: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Então, olha só, no final, peguem a Bíblia de vocês aí, ó. No final da terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, né? Verso 12, diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quem são esses santos aqui que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? São aqueles que obedecem o que diz a primeira mensagem angélica. Ou seja, são aqueles que temem a Deus, aqueles que dão glória a Deus e aqueles que adoram
o Deus Criador. Tá? Então, é isso que está dizendo aqui, ó. O resultado, a consequência da aceitação destas mensagens, das 3 mensagens, é dado nestas palavras. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a consequência de você aceitar as 3 mensagens angélicas é que você vai guardar os mandamentos de Deus e terá também a fé de Jesus. Ok? A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter no juízo, ou seja, Jesus vai usar a lei dele, né? A lei de Deus como norma de caráter ele vai medir o nosso caráter, ele vai comparar o nosso caráter com o que diz a lei de Deus. E aí Jesus vai então dar um veredito, né? Se nós estamos salvos ou perdidos. Declara o apóstolo Paulo: todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso está em Romanos 2, de 12 a 16. Seria bom que vocês lessem esse texto depois. Aqui tá resumido, claro, né? Tem só algumas partes. Então, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Diz que todos que pecarem serão julgados pela lei. Tá? Diz também que Deus vai julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo. E ele diz também que aqueles que praticam a lei de Deus, ou seja, aqueles que obedecem à lei de Deus, é que serão justificados. Justificado, eu já expliquei na aula sobre justificação, né, do estudo bíblico A Verdade, que justificado na Bíblia é o contrário de condenado. Está no contexto de juízo, de julgamento. Então, quando nós formos julgados por Deus, ou nós vamos ser condenados, e esses são os perdidos, né? Ou nós vamos ser justificados, esses são os salvos. Então, quem é que vai ser justificado e salvo? São os que desobedecem à lei, meus amigos? Claro que não. São os que praticam a lei de Deus, os que obedecem à lei. Tá? A fé é essencial a fim de guardar-se a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. E tudo que não é de fé é pecado. Isso está em Hebreus 11:6 e Romanos 14:23. Então, não é possível guardar a lei de Deus sem termos fé. Antes de guardar a lei de Deus, nós precisamos da fé em Jesus, né? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Então, é essa fé verdadeira, não a fé falsa, que existe fé falsa, né? Essa fé verdadeira em Jesus Cristo, que a consequência dela, o resultado dela, né, essa fé verdadeira sempre vai nos levar à obediência à lei de Deus, a guardarmos a lei de Deus, né? Por isso que diz aqui que a fé é essencial a fim de guardar a lei de Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, e adorá-lo como Criador do céu e da terra, né? Nós vimos isso. A fim de fazer isto, devem obedecer à sua lei. Ou seja, para que nós possamos temer e dar glória a Deus e adorar a Deus, nós temos que obedecer à sua lei. Olha só a importância da lei de Deus, essa lei que tem sido tão rejeitada pelo mundo, inclusive pelo mundo cristão, né? Olha só, como que nós vamos, como que as pessoas que estão dentro da igreja, que estão buscando a salvação, serão salvas, sendo que nas suas igrejas tem sido ensinado que a lei de Deus não deve ser guardada, que ela já foi abolida por Jesus e qualquer coisa nesse sentido. Como que as pessoas vão ser salvas se elas não estão obedecendo a primeira mensagem angélica? Se elas não estão temendo a Deus, não estão dando glória a Deus, não estão adorando o Deus Criador.
vejam, meus amigos, como Satanás consegue iludir, enganar e levar à perdição até mesmo as pessoas que estão dentro das igrejas. Por isso que é importante, por isso que eu sempre falo, para que os meus alunos busquem a igreja verdadeira, para que não caiam nesses enganos, para que não estejam perdidos dentro da igreja. Tá? Então, a fim de fazer isto, né, a fim de obedecer às 3 advertências de Deus, na primeira mensagem angélica, nós devemos obedecer à sua lei. Diz Salomão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Olha, vejam como Salomão ligou o temor a Deus com a obediência aos mandamentos, né? Ele diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E ele diz, este é o dever de todo homem. Olha só, um dos argumentos que se usam contra a lei de Deus é que ela foi dada aos judeus, sendo que nem judeu existia na época, né? Eles nem eram chamados assim, né? Eles eram chamados israelitas, né? E depois que passaram a ser chamados judeus, bem depois. Mas, olha só, a lei foi dada aos israelitas, aos judeus. Só que eu já mostrei, quem participou aí numa reunião passada aí de perguntas e respostas, eu mostrei que a lei de Deus já existia antes mesmo do Sinai, né? Mas esse verso aqui é uma outra evidência disso, porque aqui diz que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é dever de todo homem. Não diz que é dever do israelita ou dever dos judeus. É dever de todo homem, né? Continuando aqui, ó. Sem a obediência a seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Olha só. Olha só, meus amigos, as pessoas estão prestando culto a Deus nas igrejas, mas se elas não têm obedecido os mandamentos de Deus, o seu culto não é aceito. E isso aqui nós podemos aplicar de forma individual também, tá, meus amigos? Mesmo quem está dentro da igreja verdadeira, se não tem obedecido os mandamentos de Deus, também o seu culto não pode ser agradável a Deus. Tá? Olha o que diz esses textos bíblicos aqui. Ó. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esse é 1 João 5,3. E o outro aqui, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Olha só, meus amigos. Eu conheço um pastor de uma igreja evangélica, meu vizinho. É gente boa, mas eu já tive alguns debates com ele sobre a lei, né? E ele é adepto dessa ideia de que a lei foi abolida, né? De que nós não devemos mais obedecer, não temos o dever de obedecer a lei de Deus. Só que olha que a palavra de Deus diz: quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, infelizmente ele tem feito isso, até a sua oração será abominável. Então imagina, ele sendo pastor, ali na sua igreja, tem ali as suas ovelhas, né, as pessoas que fazem parte da sua igreja, e ele ora ali pelas suas ovelhas, e elas imaginam, né, que a oração dele, entre aspas, né, é mais forte por ele ser o pastor, mas se ele tem desviado os seus ouvidos de ouvir a lei, ou se ele tem rejeitado a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Então, a oração nem aceita é por Deus. Olha só que grave, né? Isso. Continuando aqui, meus amigos. Seria bom que vocês falassem, porque já que vocês não aparecem aqui, né? Vocês não ligam a câmera, eu não sei se vocês estão acordados, se estão dormindo. É bom que vocês participem para que vocês não durmam aí. Mas vamos lá. Até aqui tudo bem? Okay. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta do que nós falamos até aqui? Ah?
Tá tranquilo? Então, vamos continuar, então. Continuando aqui, ó, o dever de adorar a Deus, essa parte aqui é muito importante, meus amigos, olha só. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que ele é o Criador e que a ele todos os outros seres devem a existência. Então, por que nós temos o dever de adorar a Deus, meus amigos? Por isso aqui, ó, porque ele é o Criador e nós somos suas criaturas, tá? Nós devemos a Deus a nossa existência. Por isso que nós temos o dever de adorar a Deus, o Deus Criador. Continuando. Aqui, ó. E onde quer que se apresente na Bíblia seu direito à reverência e adoração, acima dos deuses dos pagãos, os falsos deuses, enumeram-se as provas de seu poder criador. Ou seja, todas as vezes que a Bíblia nos chama a reverenciar e adorar a Deus, ela cita o fato de que Deus é o Criador. Olha só uns exemplos aqui, ó. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmos 96:5. Olha só, todos os falsos deuses são vãos, mas Deus é o Criador. Foi Ele que fez os céus. Outra aqui, ó. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Olha só, aqui é o próprio Deus falando, né? A quem, pois, me farei semelhante? Ou seja, qual é o Deus desse mundo que é semelhante a mim? Em outras palavras, Deus está perguntando. Levante os olhos e veja quem foi que criou todas essas coisas. Ou seja, veja quem é o Deus verdadeiro, Deus que criou os céus e a terra. É Ele mesmo, né? Outro. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha só, o próprio Deus falando que o que o diferencia dos outros deuses, que são falsos deuses, né, é o fato de que ele criou os céus e a terra. Por isso, só ele é o Senhor e não há outro. Só ele é Deus e não há outro Deus. Esses textos estão em Isaías 40, versos 25 e 26 e 45 e 18. Outro texto aqui, ó, diz o salmista: sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 100, verso 3 e Salmo 95, verso 6. Então vejam como a Bíblia repete várias e várias vezes, a Bíblia revela a Deus como o Criador de todas as coisas, né? E por isso ele é o único Deus verdadeiro, por isso ele é o único que deve receber nosso louvor e adoração. E concluindo aqui, ó, e os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram porque lhe é devida a sua homenagem. Olha só, os seres lá no céu dizem por que Deus deve receber nossa homenagem. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Isso está em Apocalipse 4:1. Então, viram, meus amigos? Eu vou voltar aqui, ó, para que fique gravado na nossa mente isso aqui. Isso aqui é muito importante. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. Ok? Vamos passar aqui. No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. O quarto preceito, ou mandamento, né? Preceito é mandamento. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou.
Êxodo 20, versos 10 e 11. Acerca do sábado, diz mais o Senhor, ser ele um sinal, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Isso está em Ezequiel 20, 20. E a razão apresentada é, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e restaurou-se. Isso está em Êxodo 31, 17. Só um minuto. Internet tá... Então, voltando aqui, ó. No capítulo 14, nós somos convidados a adorar o Criador. Isso está na primeira mensagem angélica que nós vimos, né? E, como resultado dessa tríplice mensagem, né? Uma classe de pessoas vai guardar os mandamentos de Deus. Nós vimos isso até aqui, né? E um dos mandamentos de Deus, que é o quarto, fala do sábado. E esse aqui é o mandamento mais rejeitado pelo mundo cristão, né? O mundo secular nem se fala, né? Mas o próprio mundo cristão tem rejeitado esse mandamento aqui, o quarto, né? Que fala do sábado. Então, sendo que esse é um dos mandamentos de Deus, o maior de todos em extensão, aquele que está bem no meio da lei de Deus, sendo que o próprio Deus diz que o sábado é um sinal entre ele e o seu povo, para que a gente saiba que ele é o nosso Deus. Sendo que o próprio Deus deu a razão de por que o sábado é um dia diferente dos outros, por que o sábado é um dia separado, né? É porque nesse dia ele descansou, né? Ele fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então, levando em consideração tudo isso, nós vemos a importância do sábado para Deus. Olha só, a importância do sábado como memória da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. Então, o que faz do sábado um dia especial, meus amigos? Primeiro, o fato de que Deus descansou nesse dia. Depois, o fato de que Deus santificou, ou seja, separou esse dia para Ele e abençoou esse dia. Com que propósito Deus separou esse dia para Ele? Né? O sábado. Ele nos dá 7 dias, nos deu 7 dias na semana, mas ele disse, esse aqui é meu. Assim como ele fez com Adão e Eva, né? Olha, vocês têm todas as árvores do jardim, vocês podem comer do fruto, menos dessa aqui, essa aqui é minha. Então, o sábado é da mesma forma. Então, por que o sábado é importante, né? Porque o sábado é um memorial da criação, meus amigos. Deus separou o sábado para ser um memorial da criação. O que isso significa? Significa que Deus quer que todos os sábados nós lembremos que o verdadeiro motivo de nós prestarmos culto a Deus é o fato de que Ele é o quê, meus amigos? É o Criador e nós somos suas criaturas. Então, um dos objetivos do sábado é esse. É nos lembrar, toda semana Deus quer que a gente lembre, né? Nesse dia que Ele separou, que é o sábado, de que Ele é o Criador e que nós somos as suas criaturas. E esse é o verdadeiro motivo porque Deus deve receber o nosso culto e a nossa adoração. Tá? Continuando aqui. O sábado, portanto, está no fundamento mesmo do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante. E nenhuma outra instituição faz isso. Ou seja, não tem nenhuma outra instituição, algo que foi instituído por Deus, que nos revele essa grande verdade de que Deus é o Criador e nós somos suas criaturas. Por isso ele merece o nosso culto. Aqui, ó, o verdadeiro fundamento para o culto divino,
não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. Então, o sábado, ele serve para nos lembrar isso, né? Para fazer essa distinção entre o Criador e suas criaturas. E esse é o verdadeiro fundamento para o culto divino, meus amigos. Não só o culto no sábado, porque nós não devemos adorar Deus somente no sábado. Não devemos prestar culto a Deus somente no sábado. Nós devemos fazer isso todos os dias. Então, qual é o fundamento que nós temos de crer que Deus merece receber o nosso culto todos os dias? Qual é o fundamento de que Deus merece receber toda a nossa adoração? É exatamente a distinção entre Ele, que é Criador, e nós que somos criaturas. Tá? Este fato capital jamais poderá tornar-se obsoleto e jamais deverá ser esquecido. É por isso que o sábado, ele nunca passou, meus amigos. O sábado nunca deixou de ser o dia de Deus, né? O dia separado, santificado e abençoado por Deus. Porque nunca vai passar, ou seja, Deus nunca vai deixar de ser criador e ele nunca vai deixar de merecer a nossa adoração, tá? Então, enquanto Deus existir, o sábado vai existir também. Continuando aqui. Meus amigos, a hora que vocês quiserem, vocês podem falar, tá? Senão eu fico falando sozinho aqui. Principalmente se tiver dúvida. Foi para conservar esta verdade sempre perante o Espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. Olha só por que Deus decidiu, né, criar o sábado. Para conservar essa verdade sempre em nossa mente, né, perante o Espírito dos homens. E enquanto o fato de que Ele é o nosso Criador continuar a ser a razão por que o devamos adorar, permanecerá o sábado como sinal em memória disto. Ou seja, enquanto Deus for o Criador, enquanto Deus merecer receber a nossa adoração, porque Ele é o Criador, então, durante todo esse tempo, o sábado vai permanecer como um sinal de Deus, entre Deus e o homem, como um memorial da criação. Ou seja, o sábado nunca vai passar, meus amigos, porque Deus sempre vai ser o nosso Criador e Ele sempre vai merecer a nossa adoração. E o sábado sempre vai nos lembrar disso. Mesmo na nova terra, o sábado vai ser santificado. Quer ver o texto? Deixa marcado em Apocalipse. Vamos lá para Isaías. Mesmo quando o pecado não existir mais, o sábado vai continuar sendo guardado pelos salvos. Tá? Isaías 65. 65 a 66. Ok? Acharam aí? 66. É, 66, verso 22 e 23. Olha só o que diz o 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então vejo que o contexto aqui são os novos céus e a nova terra. Quem estudou a lição sobre a nova terra aprendeu a verdade sobre essa doutrina, né? Então, o contexto é novos céus e nova terra. Então, olha só o que diz o verso 23. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, olha só,
na nova terra, nós vamos ter um encontro mensal para adorar a Deus, que é a festa da lua nova, mas também nós vamos ter um encontro semanal e o dia específico para esse encontro tem um nome aqui, ó, tem nome, é o sábado, onde nós vamos adorar a Deus. Ou seja, mesmo na nova terra, o sábado vai continuar sendo um dia de adoração a Deus, assim como é hoje. E olha só o que diz aqui, meus amigos, eu achei muito interessante isso aqui, ó. Até citei isso aqui no culto com a minha família hoje. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. Olha só, meus amigos, isso aqui é muito interessante. O sábado, ele foi dado por Deus para ser um antídoto contra a idolatria, contra o ateísmo e a incredulidade. Se o ser humano tivesse sempre guardado o sábado, né? Todos os seres humanos tivessem sempre guardado o sábado durante toda a história humana, não existiria idólatra, não existiria ateu, não existiria incrédulo. Então, olha só, o sábado nos livra dessas coisas. Por quê? Porque o sábado nos leva sempre a adorar o Deus Criador, o Deus verdadeiro. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, você quer ser leal a Deus, você precisa guardar o sábado. Segue-se que a mensagem que ordena aos homens a adorar a Deus e guardar os seus mandamentos apelará especialmente para que observemos o quarto mandamento. Então, a primeira mensagem angélica, ela nos chama a temer a Deus, a dar glória a Deus. Como é que nós fazemos isso? Especialmente guardando a lei de Deus. Mas a última parte, a terceira advertência ali dentro da primeira mensagem angélica, de adorar o Deus Criador, ela chama a nossa atenção para um mandamento específico da lei de Deus, que é o quarto mandamento. É o mandamento que nos chama a santificar o sábado. Então, quem ouvir a primeira mensagem angélica e colocar em prática na sua vida, vai guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento. E isso aqui, meus amigos, isso aqui é, isso aqui não é ponto de salvação, mas isso aqui vai definir a salvação de muitas pessoas. Veja, não que nós sejamos salvos por guardar a lei de Deus ou guardar o sábado. Não somos salvos por isso. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Mas como nós vimos, a verdadeira fé em Jesus sempre vai nos levar à obediência. Então, a verdadeira fé em Jesus vai levar as pessoas a guardar os mandamentos de Deus e, inclusive, o quarto mandamento, que é o sábado, fala do sábado. Ou seja, a verdadeira fé em Jesus vai nos levar a praticar a primeira mensagem angélica. Ou seja, temer a Deus, dar glória a Deus, adorar a Deus. Ok, meus amigos? Então, aqueles que não fizerem isso, ou seja, aqueles que não guardarem os mandamentos de Deus, aqueles que não guardarem o sábado, tendo conhecimento disso, né, sabendo que essa é a vontade de Deus, então esses não poderão ser salvos. Por quê? Porque não tiveram na sua vida uma fé genuína, uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Mesmo que eles estivessem dentro das igrejas, dentro de uma igreja cristã evangélica, mesmo que eles estivessem ali achando que estavam adorando a Deus, achando que estavam adorando Jesus Cristo, mas mesmo assim não serão salvos. Ok, meus amigos? Olha só a importância disso. Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, a gente já está concluindo, tá, meus amigos? Vamos para a última parte aqui.
Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que é falado que é a conclusão ali das 3 mensagens, né? O terceiro anjo, ou seja, a terceira mensagem angélica, indica outra classe de pessoas, ó, contra cujos erros profere solene e terrível advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 9 e 10. Para a compreensão dessa mensagem, é necessária uma interpretação correta dos símbolos empregados, que se representa pela besta, pela imagem e pelo sinal. Desculpa. Que se representa pela besta, pela imagem e pelo sinal? É uma pergunta, né? Então, olha só, pega a Bíblia de vocês aí de novo em Apocalipse 14. Nós lemos a primeira mensagem angélica, vamos ler a segunda e a terceira agora. Tá? E aí nós vamos para o fechamento aqui do nosso estudo de hoje. A segunda mensagem angélica está em Apocalipse 14, verso 8. Que diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Vejam que aqui na segunda mensagem angélica não tem uma ordem explícita de Deus, né? Ele simplesmente anuncia a queda de Babilônia. O que é essa Babilônia? Essa Babilônia, meus amigos, é a Babilônia espiritual, tá? Não é a Babilônia, o reino de Babilônia, né, que já caiu, que nem existe já há muito tempo. Mas é a Babilônia espiritual. A palavra Babilônia vem de Babel, né, que significa confusão. Então, a Babilônia espiritual, ela fala de uma confusão religiosa, ela trata de uma confusão religiosa. Ou seja, é um falso sistema de adoração a Deus, que é composto pela igreja mãe e pelas suas filhas, né? Ou seja, outras igrejas que seguem os passos da igreja mãe, né? E como aqui nós vamos já identificar quem é a igreja mãe aqui, tá? E aí nós vamos conseguir identificar quem são as igrejas filhas também. Então, meus amigos, a segunda mensagem angélica anuncia a queda desse falso sistema de adoração a Deus, né? Essa Babilônia espiritual. E aí, então, isso daí é um chamado para quem está dentro dessa Babilônia espiritual, né? Para que saia dela. Um chamado indireto, né? Agora vamos para a terceira mensagem angélica, que foi tratada aqui nesse último parágrafo que a gente leu, a partir do verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, ou seja, sem misericórdia, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Até aqui. Então, meus amigos, olha só. Vamos ler aqui novamente, aí vai ficar mais claro, tá? Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o terceiro anjo indica uma outra classe de pessoas. E contra essa outra classe é proferida uma solene e terrível advertência. Olha só. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, esse beberá do quê, meus amigos? Beberá do vinho da ira de Deus. E vai ser sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Então, para que a gente entenda essa mensagem, a terceira mensagem angélica, nós precisamos interpretar corretamente os símbolos empregados, ou seja, a gente precisa saber quem é a besta, quem é a besta, qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta. Tá? É isso que o capítulo vai tratar a partir daí. Tá? E é aqui que nós vamos parar. Tá? Nós vamos parar exatamente aqui. E aí, na próxima aula, nós vamos identificar quem é a besta, qual é a imagem da besta e o seu sinal. Provavelmente a gente não vai conseguir ver tudo, né? Porque
é grande e o nosso tempo com certeza não vai dar para ver tudo, mas pelo menos a besta e a sua imagem a gente deve conseguir visualizar aí no próximo estudo. Então, meus amigos, concluindo aqui, como é que nós podemos fechar aqui o nosso estudo? Aqueles que não derem ouvidos à primeira mensagem angélica e que não forem levados a guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, esses, inevitavelmente, esses farão parte dessa outra classe aqui, ó. A classe daqueles que vão adorar a besta, a imagem da besta, vão receber o seu sinal, ou na testa ou na mão. Isso aqui é simbólico, tá? Nós vamos entender isso aqui. E esses vão beber do vinho da ira de Deus, meus amigos. Sem mistura, sem misericórdia. Tem um texto lá em Hebreus que diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, meus amigos, coisa terrível será para aqueles que beberem desse vinho aqui da ira de Deus. Vai ser terrível. E eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui quer isso para a sua vida. Mas nós temos que fazer por onde? Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cooperar com Deus para sermos salvos. Então, como eu disse, aqueles que não derem ouvidos à primeira mensagem angélica não darão ouvidos à segunda e nem à terceira. Né? Então, esses vão receber, vão adorar a besta em vez de adorar a Deus. Tá? E aí eles vão sofrer as consequências disso. Então, por isso que, na minha opinião, né, essa é uma opinião minha, a mensagem angélica mais importante é a primeira. Todas são importantes. E essa terceira mensagem aqui é a mensagem para os nossos dias. Tá? É a mensagem que vai ser pregada um pouco antes de Jesus voltar. Mas a primeira mensagem angélica é a que tem os conselhos de Deus, aquilo que nós devemos fazer na prática. Que nós vimos são três coisas: temer a Deus, dar glória a Deus, adorar a Deus. Né? Então, se nós fizermos isso, nós não vamos fazer parte de Babilônia, porque aqueles que estiverem dentro da Babilônia vão ser tirados de lá. Deus vai mostrar para esses qual é a igreja verdadeira. Aqueles que derem ouvidos à primeira mensagem também não vão estar dentro dessa classe de pessoas que vai adorar a besta, a sua imagem, e receber o seu sinal. E, consequentemente, também não vai beber do vinho da ira de Deus. Então, nós precisamos dar muita atenção para a mensagem, a primeira mensagem angélica, meus amigos. E a consequência de nós darmos ouvidos à primeira mensagem angélica, aí eu quero ler esse texto mais uma vez e assim a gente conclui. Está em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou a fé de Jesus, né? Então, o povo de Deus, aqueles que serão achados preparados para a volta do Senhor Jesus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. Então, meus amigos, o apelo que eu posso fazer é que nós possamos fazer parte desse grupo de pessoas e não desse grupo de pessoas que sobre o qual é proferido essa terrível advertência na terceira mensagem angélica, né? Ou seja, aqueles que, em vez de adorarem a Deus, vão adorar a besta, a sua imagem, e que vão receber o seu sinal. Né? Quando nós identificarmos qual é o sinal da besta, nós vamos também identificar qual é o selo de Deus, o sinal de Deus, que fala lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Tá? Então é isso, meus amigos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos ajude a buscarmos a Jesus de todo o nosso coração enquanto nós podemos achá-lo.
E por meio desse relacionamento com Jesus, nós tenhamos uma fé viva nele. E por meio desse relacionamento com Jesus, nós possamos receber o batismo do Espírito Santo. E possamos também colocar em prática na nossa vida as 3 mensagens angélicas. A tríplice advertência ali na primeira mensagem angélica, de temer a Deus, dar glória a Deus e adorar o Deus Criador. Ok, meus amigos? Nós vamos orar agora, concluindo aqui nosso estudo. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, vamos dar um tempo para que vocês possam fazer isso, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado, Senhor, pelo aprendizado a respeito das mensagens angélicas. Pai, como é importante que nós possamos dar ouvidos especialmente à primeira mensagem. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática essa mensagem na nossa vida. Possamos temer o Senhor, porque esse é o nosso dever, né? Temer o Senhor e guardar os teus mandamentos, é o dever de todo homem. Possamos dar glória ao Senhor, inclusive em tudo que nós fazemos, né? A tua palavra diz que nós devemos te glorificar, e inclusive naquilo que nós comemos e bebemos. Então, essa mensagem envolve o cuidado do nosso corpo, cuidado da nossa saúde, do nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. E também possamos adorar o Senhor, o Deus Criador, que criou os céus, a terra e todas as coisas. E essa parte, ela é obedecida especialmente quando nós guardamos o sábado, está no 4º mandamento da tua lei. E todos aqueles que fizerem isso, meu Deus, estarão guardando os teus mandamentos e tendo a fé de Jesus. Eu peço essa bênção para as nossas vidas. Nos ajuda a colocarmos em prática, Senhor, todos nós, para que nós não estejamos na outra classe, Pai, daqueles que serão adoradores da besta, da sua imagem, e daqueles que vão receber o sinal da besta. Possamos receber o selo de Deus, o selo do Deus vivo, e assim, meu Deus, possamos estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar, nós possamos permanecer em pé na sua presença e receber dele a recompensa maior, aquilo que nós esperamos, que é a salvação, a vida eterna, para que nós possamos viver por toda a eternidade ao teu lado. Abençoe aqui o Rubem e a irmã Rosa, a irmã Edna, que dedicaram esse tempo para estudar junto comigo aqui e juntos aprendermos e crescermos na tua graça e no teu conhecimento. Abençoe seus familiares também. E é isso, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amigos. Muito bem. Obrigado pela companhia de vocês. Nosso estudo aí levou mais ou menos 1 hora.